Graça e paz, família abençoada, família em Cristo Jesus, que Deus possa estar visitando cada pessoa que nos ouve neste momento, que o Senhor possa estar governando a sua vida, assim como sua família, seus projetos, seus sonhos. Eu sou o pastor Alexandre, pastor da Primeira Igreja Batista em Alto Paraíso. Estou mais uma vez aqui para que juntos possamos meditar na palavra do nosso Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Mateus capítulo 8, do verso 23 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja o Senhor por esta palavra que Ele está trazendo aos nossos corações. Vamos estar falando com Deus neste momento? Senhor, quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de poder te servir, pela alegria da salvação. Quero te louvar, ó Pai, pela vida de cada pessoa que terá acesso a esse vídeo, ó Pai, e estará meditando na Tua palavra juntamente comigo, ó Paizinho querido. Quero apresentar diante do Teu altar todas as pessoas, Senhor, que estão neste momento clamando pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua graça, que a cada dia, Senhor, o Senhor os fortaleça. Esteja visitando cada um, abrindo a sua mente e seu entendimento para que possam compreender a Tua palavra neste dia. Oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quando nós começamos a refletir nesse texto, logo de início, o texto vai dizer: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Louvado seja o Senhor. Eu quero fazer uma analogia nesse texto agora para nós meditarmos um pouquinho, né? E pensarmos no barco como o reino de Deus. Jesus, ele entrou no barco e os discípulos o seguiam. Quando nós paramos para pensar nisso, nós conseguimos entender que nós temos que seguir Jesus. Vamos comparar o barco com o reino de Deus. Então Jesus entra no seu reino e está sempre convidando as pessoas para virem fazer parte do reino de Deus. E os discípulos, como já o servia com fidelidade, entra com ele no barco, ou seja, entra com ele no reino de Deus para cumprir a sua missão e fazer a sua vontade. Então, quando nós paramos para pensar desse jeito e analisamos o barco como o reino de Deus, entrar no barco significa aceitarmos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Entrar no barco significa obediência a Deus. Entrar no barco significa estar vivendo com o Senhor, ao lado do Senhor, aceitando a vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, seguindo o Senhor. E vamos imaginar aqui, né, o mar, né, da Galileia, não é isso? Como se fosse o mundo. Então nós estamos com Jesus no barquinho, no seu reino, diante do mundo, de toda a imensidão deste mundo, deste universo. E nós ali representamos a glória de Deus, representamos a presença de Deus, porque Deus está conosco. Mas o texto está deixando muito claro que, apesar de nós estarmos em Deus, apesar de Deus estar conosco, apesar de nós estarmos no reino de Deus, nós não estamos livres dos problemas, das lutas, das perseguições, das enfermidades, de tudo aquilo que o mundo nos proporciona, infelizmente, por causa da entrada do pecado. O verso 2 vai dizer assim: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, ou seja, Jesus estava dormindo. Assim com que eles entraram no barco com Jesus, Jesus foi descansar. Estava cansado, foi descansar, e os discípulos começaram a tomar a direção das coisas.
Quando eles começaram a tomar a direção das coisas, de repente se levanta uma grande tempestade contra eles e eles se veem desesperados e Jesus está ali dormindo. Isso é muito comum acontecer na nossa vida. Nós assumimos um compromisso de servir ao Senhor, assumimos um compromisso de fazer a vontade de Deus, de moldar a nossa vida, a nossa família, nossos projetos, nossos sonhos, tudo de acordo com a vontade do Senhor. Mas chega um dado momento, Jesus está sentadinho ali do lado, ou às vezes até deitado do nosso lado, e nós paramos de olhar para Jesus. E começamos a querer fazer a nossa vontade na nossa vida. Não é isso? Se preocupando apenas no nosso querer. É eu que sou o pai de casa, é eu que mando em casa, é eu que sou a mãe de casa, é eu que mando em casa, é eu que trago sustento para essa casa, é eu que mando, e tentamos conduzir as coisas do nosso jeito. Mas infelizmente, na maioria das vezes, nós somos acometidos pela tempestade do dia a dia, e quando nós vemos, nós não temos mais forças para lutar. É uma enfermidade que chega e nós não conseguimos vender. É as dívidas que batem na porta e nós não conseguimos saná-las. É a pandemia, igual nós estamos vivendo agora, a época de Covid, muitas pessoas partindo, algumas em Cristo, outras sem Cristo. E como que isso é doloroso? E a tempestade vem, e qual que tem sido o nosso comportamento diante da tempestade? Será que nós estamos no barco jogando, não é isso, a nossa provisão fora para o barco não afundar? Não é isso? Quantas pessoas, para encontrar solução para os seus problemas, estão jogando tudo que tem fora, seus bens, seus pertences, né? Vendendo para tentar sobreviver. E os discípulos estavam fazendo isso, jogando as suas bagagens fora, com medo do barco afundar. E quando nós caminhamos sem Jesus e nós enfrentamos a tempestade, infelizmente só resta para nós lutas, perturbação, correria, e aquele pouco que nós construímos, o inimigo se encarrega de fazer a gente jogar fora, porque não estamos fundamentados no Senhor. Mas para a glória de Deus, Jesus estava deitadinho ali do lado, e os discípulos chegam para ele e pedem ajuda. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Quantas vezes você tem enfrentado lutas no seu serviço? Quantas vezes você tem enfrentado lutas no seu relacionamento conjugal? Quantas vezes você tem enfrentado lutas agora nesta pandemia e você tem entrado em crise porque não tem encontrado solução? Eu, aproximadamente 9 meses, perdi um irmão por causa da pandemia. O Senhor o recolheu, o levou para a glória. Eu, há 23 dias atrás, eu perdi um irmão com câncer. Pude estar do lado dele até o último minuto, o último suspiro. Depois de 7 dias, meu irmão, que me ajudou a cuidar dele, partiu em Cristo Jesus. Meu pai, agora, dia 5, também por causa da pandemia, partiu em Cristo Jesus. E a minha mãe está internada, entubada, em estado gravíssimo, e o Senhor pode recolher ela a qualquer momento. Queremos falar em tempestade, olha a tempestade batendo na porta aí. Alguns podem questionar: pastor, mas o senhor é pastor, o senhor está no ministério, o senhor está fazendo a vontade de Deus, e toda essa tempestade, toda essa turbulência, e o Senhor, como que fica em relação a Deus? Como que é o seu comportamento diante de tantas situações, de tanta perca, de tanta luta? Eu quero dizer para vocês que vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Porque o que tem me sustentado e renovado as minhas forças é porque eu tenho olhado para Jesus, eu tenho olhado para o Mestre. Meus irmãos que o Senhor recolheu, meu paizinho que o Senhor recolheu, e a minha mãezinha, se o Senhor escolher recolher de hoje para amanhã, todos eles estão com Jesus. Todos eles estão no paraíso, assim como Jesus disse para aquele ladrão que se arrependeu antes de morrer ao lado de Jesus: Senhor, lembre de mim quando entrar no seu reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o sonho dos meus irmãos, o sonho dos meus pais era estar com Jesus. O meu sonho e o sonho das pessoas que são convertidas, que fazem parte do reino de Deus, é um dia estar com Jesus na glória. Então eles receberam a sua recompensa e louvado seja o Senhor. Mas diante da tribulação da vida eu tenho olhado para Cristo.
Diante da tribulação da vida, o Espírito Santo tem renovado a minha força, assim como a força da minha família. E você, diante da tribulação da vida, você tem olhado para quem? Como que você tem se comportado diante das lutas, dos problemas que surgem na sua vida? Se você não tem Cristo, você vai entrar em desespero. Só que, infelizmente, nesta pandemia, em situações de problemas e de lutas, muitos cristãos, muitas pessoas convertidos, têm jogado a bagagem fora, têm se preocupado em remar, têm se preocupado em abaixar as velas, mas não têm se preocupado em procurar os mestres como os discípulos fez. Não importa qual problema que você esteja vivendo, não importa qual luta que você esteja passando, não importa qual seja a circunstância da sua vida. Não importa se é por causa de enfermidade, não se importa se é por causa de um ente querido que está também partindo, que está internado, que às vezes possa estar na UTI, entubado, como a minha mãe. Não importa. Vale a pena olhar para Jesus. Vale a pena focar os olhos naquele que é o autor da nossa fé e da nossa salvação, e Ele é a solução para nossas vidas. E Deus tem trazido paz, fé, confiança, confirmação para o meu coração, porque eu tenho visto o céu e o paraíso tão real em minha vida, que eu não consigo ver a morte como algo triste, mas a morte para os salvos que estão partindo em Cristo é o privilégio de receber a sua coroa, de receber a sua recompensa entrando no paraíso. E depois, quando Jesus vier sobre as nuvens, entrar na Nova Jerusalém. Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o Senhor. Jesus simplesmente, ao ser despertá-lo, questiona a questão da fé deles. Por que vocês estão jogando as coisas fora? Por que vocês estão desesperados? Por que vocês estão agindo dessa forma? Será que vocês não entenderam ainda que eu estou no barco? Será que vocês não entenderam ainda que eu estou com vocês? Será que vocês não entenderam ainda que eu estou aqui para fazer a diferença na vida de vocês? Será que vocês não entenderam ainda que o barco de vocês não é um barco comum, que a vida de vocês não é a vida comum, porque eu faço parte dos seus projetos, eu faço parte dos seus planos, eu faço parte da sua história. Clama a mim, se derrame diante de mim, busque e eu abençoarei. E Jesus naquele momento, ele levanta e repreende o vento e o mar se acalma. Meu querido, não importa a tempestade que está passando pela sua vida, Deus tem poder tanto para curar a sua enfermidade como para trazer paz para o seu coração. Não importa se um ente querido está partindo ou as lutas estão tão grandes que você não está conseguindo suportar. Deus pode trazer a solução para os seus problemas ou pode trazer a alegria e a paz como fruto do Espírito Santo sobre a sua vida e te dar estrutura para passar por todos esses problemas firmados no Senhor Jesus Cristo, e a tempestade vai passar. Eu me lembro de uma história, claro, uma ilustração, de que um rei tinha um servo, e tudo que esse rei pedia para esse servo, que era o seu sábio no reino, ele fazia, ele dava conta de fazer. E o rei, um dia indignado, resolveu fazer uma brincadeira com o servo e falou: eu vou pedir algo para ele que ele não vai ser capaz de me fazer. E ficou pensando, e ele falou: olha, eu quero, meu servo, que você faça para mim algo que quando eu estiver triste eu fique alegre. E quando eu estiver alegre e ver este algo, fique triste. Aquele servo saiu dali pensativo, orando, colocando diante do Senhor, pedindo uma resposta do Senhor. Passado alguns dias, ele chega diante do rei, e o rei: você conseguiu fazer o que eu lhe pedi? E o servo: sim, meu senhor, eu consegui. E colocou na frente dele um espelho com uma frase dizendo: vai passar. E aquele rei falou: o que significa isso, meu servo? Falou: Senhor, se olhe nesse espelho e leia essa frase: vai passar. Quando o Senhor estiver contente com as suas vitórias, com as suas conquistas,
com a sua riqueza, com todos os seus bens, você olha nesta frase e entenda que a vida é passageira e que vai passar o tempo de bonança, vai passar o tempo de alegria e a tristeza, ela vai vir por algum momento. E quando o Senhor estiver triste por algum problema, por alguma luta, por alguma derrota ou pela perca de um ente querido, olhe para esse espelho e leia essa frase, vai passar, a dor vai passar, não importa o problema, ele não vai durar para sempre, porque no Senhor nós temos a solução para a nossa vida. E ele mais uma vez consegue satisfazer o coração do rei. E eu quero terminar deixando essa mensagem para você. Confia no Senhor Jesus Cristo. Descanse nele. Que não importa o problema que você está vivendo, vai passar. Se você focar no Senhor, o Senhor vai te dar a vitória. Agora eu quero que você se desperte para uma coisa também. Que às vezes a pandemia não te alcançou, a enfermidade não te alcançou, os problemas não te alcançaram. E talvez as coisas tenham dado mais certo para você agora neste momento de crise. Mas que você não esqueça que vai passar também, porque a vida passa como um vento. Então não deixe a arrogância, a soberba tomar conta do seu coração. Não se sinta grande ao ponto de menosprezar as pessoas e nem ao Senhor. Continue amando as pessoas, continue amando ao Senhor, continue colocando a sua vida diante do altar do Senhor, porque essas coisas deste mundo é só ilusão e são passageiras. Vai passar a bonança, vai passar o momento de escassez, vai passar o momento de alegria, mas também vai passar o momento de dor. Descanse no Senhor, porque Ele é a solução para todos os nossos problemas. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Não importa qual o problema que tem se afligido, coloque diante do Senhor. Não importa a quantidade de bonanças que você tem recebido, de bênçãos que você tem recebido nesses últimos dias. Se humilhe agora também diante do Senhor e fala: Senhor, nada disso me pertence, pertence ao Senhor. Por isso, eu consagro tudo ao Senhor. Todo o meu sucesso, toda a minha vitória. Vamos falar com Deus mais uma vez. Paizinho querido, eu quero te louvar, exaltar e engrandecer o teu santo nome, pelo privilégio de mais um dia poder estar diante da tua presença. Quero te louvar, Senhor, pela vida de cada pessoa que o Senhor vai fazer este vídeo chegar para receber esta mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, Senhor. Quero pedir para que o teu Santo Espírito esteja trabalhando na vida das pessoas que estão passando por lutas, por problemas, por enfermidade, por percas, ó Pai, que eles confiem no Senhor, ó Pai, e entendam que vai passar cada luta, cada tribulação, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E que o Senhor venha, ó Pai, com o seu bálsamo, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração. Repreendemos toda enfermidade, Senhor, repreendemos tudo aquilo que não vem do Senhor sobre a vida de cada pessoa que neste momento está colocando sua vida diante do teu altar, Senhor. Mas quero te clamar também, Senhor, pela vida daqueles, ó Pai, que estão em bonança e muitas vezes está tendo mais do que precisa. Que o Senhor dê a eles, ó Pai, um coração agradecido diante do Senhor. Entendendo, ó Pai, que tudo aquilo que temos e que somos, Senhor, pertence ao Senhor e nós não somos donos de nada. Porque quando o Senhor nos convidar para entrar na Tua glória, nós não levaremos nada daqui, Paizinho querido. Todos os nossos bens ficarão para trás, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nessa época de luta, nessa época de pandemia, nessa época, Senhor, de crise, que o Senhor nos capacite a olharmos para o Senhor e termos a nossa fé e a nossa esperança renovada no Senhor a cada dia. Queremos também, Senhor, fazer um pedido especial, Senhor, por intermédio, Senhor, desta oração, pelas pessoas que o Senhor tem levantado, Senhor, para cuidar dos enfermos mediante essa pandemia, Senhor. Por cada médico, por cada enfermeiro, por cada enfermeira, Senhor, por cada funcionário, seja de recepção, seja da limpeza, Senhor, que o Senhor tem levantado, ó Pai, para estar nessa linha de frente, nos hospitais de campanha, Paizinho querido. Quero te pedir que o Senhor dê sabedoria, Senhor, renove as suas forças, dê direção, que sejam usados como instrumento de bênção, ó Pai, que o Senhor possa dar a eles discernimento, Senhor, e o caminho certo, ó Pai, para que as escolhas deles venham salvar muitas e muitas vidas, Senhor.
Quero colocar diante do altar do Senhor, ó Pai, também todas essas pessoas, ó Pai, que estão acometidas pelo Covid, ó Pai. Todas essas pessoas, ó Pai, que estão internadas, ó Paizinho querido, algumas na UTI, outras entubadas, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Aqueles que são salvos, que o Senhor renove a fé, que o Senhor renove a esperança, que o Senhor trabalhe na vida de cada um deles, levando cura, levando restauração, levando libertação, Senhor. Aqueles que o Senhor escolheu levar para o seu descanso, ó Pai. Que o Senhor prepare o coraçãozinho de cada um deles para que sejam recebidos, Senhor, na glória ao teu lado no paraíso, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que ainda não têm a salvação, que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, que o Senhor possa, Senhor, prolongar os seus dias. Que o Senhor possa dar cura, dar libertação, tirá-los dali, ou providenciar pessoas para que possam ali dentro falar do Evangelho, apresentar o plano de salvação, para que eles possam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e ter direito, Senhor, à vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Esteja conosco a cada dia. Oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço por cada pessoa que dedicou esse tempo para ouvir essa mensagem. Aplique no seu coração, aplique na sua vida. Nos abençoe. Deixe seu like, faça seu comentário e tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus.